Entendendo a Bíblia em boa companhia, os pais, entendendo os pais, é o tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção. Hoje entendemos a missão daquele que é o nosso Pai, Deus o Pai. Ele que com seus atributos de coordenação do universo, traduziu a Adão e a Eva a ordem multiplicai-vos e enchei a terra. E ao assim agirem, Adão e Eva passaram a ser pais da terra, pais na terra. Não devemos esquecer, no entanto, que o nosso pai legítimo, aquele que deu origem a nós, é o próprio Deus. E o Espírito Santo que nos conduz na terra, que nos orienta sobre as boas ações que devemos tomar, nos diligencia no estudo e na compreensão da palavra de Deus, é o papel da mãe que conduz os filhos em harmonia numa educação coerente com a vontade de Deus, assim fazendo homens e cidadãos. Não podemos esquecer que um homem pode perverter uma nação e destruir o próprio mundo. Não vamos esquecer de Hitler e de outros grandes fascínoras que, seguindo seus próprios instintos, a sua criação, a sua índole, a sua vontade, a sua forma de entender o mundo, trouxeram desgraça para homens, famílias, países e mesmo para o mundo. Estamos diante de uma nova missão e para isso vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos muito por estarmos num mundo contemplado pela Tua graça, onde nós podemos viver em harmonia com a Tua vontade, se assim o quisermos. Traduz, pois, em nós a vontade do nosso Pai Celeste, para que nós possamos ser filhos coerentes com a harmonia do universo do nosso Pai. Abençoa todos que estão ouvindo a mensagem e participando dela, e praticando as obras que o Senhor ensina, em nome de Jesus. Amém. As bênçãos que nós queremos são advindas de frutos, consequências dos nossos próprios atos. Mas nós, desde o momento da nossa gestação, desde os momentos que somos gerados, se cria naquele momento da fecundação a índole. A índole é uma coisa que coordena os comportamentos, é a forma de agir, é aquela observação que se faz de toda a forma de criação daquela pessoa. Pois bem, a lição da Escola Sabatina nos dá algumas mensagens. Aqui vamos ler. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, segundo o que diz Efésios 6,4. A lição está nos dizendo, esse verso, para que nós o interpretemos da seguinte forma. Devemos educar os filhos em justiça como Deus é justo. E também devemos ter por eles amor como Deus deu o seu próprio Filho, como Jesus, nosso grande mestre, deu a sua própria vida também em amor. Veja só, esta situação de educar exige justiça, exige punição, exige de nós atitude. Mas, ao mesmo tempo, não devemos provocar a ira, fazendo agressões, falando coisas que agridem a alma das pessoas. Antes devemos tratá-las com amor, mas repreendê-las. Não, a indolência dos pais, elas reverte em uma má educação e uma má formação para os filhos. Veja mais em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa quem achará, o seu valor muito excede o de finas joias. Ao buscarmos a companhia para ser a Eva do nosso paraíso e a família que queremos criar, devemos enxergar na pessoa as qualidades que são raríssimas nesse mundo. As qualidades que vêm diretamente do Espírito Santo para a mulher. Veja, por exemplo, nós temos Maria, um grande exemplo de mulher que criou Jesus da forma que o Espírito Santo a conduziu. É um exemplo magnífico, porque Jesus se formou o nosso Criador. A base da educação de Jesus veio de Maria. O conhecimento, o caráter veio do alto, veio de Deus. Ele é um mistério. O Espírito Santo comunicou a divindade a Maria. Jesus era sujeito a todas as tentações, no entanto, venceu-as, porque estava preparado, estava firme no fundamento da criação. Criação que Maria lhe propiciou. É lógico que o padrasto também teve uma grande influência. José também era um homem justo e bom, segundo diz a palavra de Deus. E assim traduziu com um bom exemplo
as virtudes para Jesus. Os pais devem procurar demonstrar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Quando os pais recusam a liderar ou se lideram com tirania, estão apresentando uma imagem falsa de Cristo para seus filhos e para o mundo. Veja o que está registrado em Deuteronômio 6, verso 7, que nós precisamos exercer o patriarcado, exercer o pater potestas, exercer o poder familiar. Nós devemos exercer o poder sobre os filhos para que eles possam ser orientados com segurança. Os filhos esperam, na verdade, essa segurança que possa ser traduzida pelos nossos ensinos e pelos nossos atos. Pois bem, vamos ver Deuteronômio 6, verso 7. Abramos a Bíblia em Deuteronômio 6, verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, a nossa tarefa é ensinar os filhos desde o amanhecer, ao deitar, ao levantar, na refeição. Em todos os momentos, os pais têm que estar presentes na vida dos filhos. Veja que antigamente nós vemos todos os patriarcas fazendo inclusive sacrifícios pelos seus filhos. Abraão era um, ele orava pelos filhos e sacrificava a Deus pelos filhos, ofertava a Deus pelos filhos, dizendo: se por acaso algum deles pecou e está em erro, esqueceu de confessar, eu estou orando por eles. A oração de um pai e de uma mãe muito poderosa em seus efeitos. Nós vemos ainda uma lição especial que eu tomei aqui do livro de 2 Reis. Eu convido vocês a acompanharem a leitura. Um pai perverso, o resultado. 2 Reis, capítulo 21, verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efzibá. Efzibá é o nome de uma mulher que não soube educar o filho. Aqui nós temos o nome dela citado na Bíblia como um exemplo de má criação, má formação. Provavelmente ela vinha de um reino vizinho, de uma aliança de governança do rei. E Manassés então nasce. O nome de sua mãe, Efzibá. E o que acontece então? O que ele fez? Verso 3. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Zerá. E aí continua, ele fazendo como fizera Acabe, rei de Israel. Então ele está entre os maus reis de Israel. Ele é citado como um mau exemplo, como um mau governante, porque ele desfez tudo o que o pai tinha feito. Ele não honrou o pai e a mãe, como diz a palavra de Deus. Aqui ele seguiu os preceitos de sua mãe, que vinha de povos idólatras, e com isso ele traduziu ao povo de Israel a idolatria e fez com que Deus se afastasse, aliás, com que o povo de Israel se afastasse de Deus, porque são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Não é Deus que se afasta, é o homem que deixa de ouvir a voz de Deus, porque se esconde desde o paraíso. Onde estás, disse Jesus, mas Adão escondido, e nós escondidos quando estamos em pecado. Veja só o que acontece nessa história triste de Manassés. Verso 5. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Quando a Bíblia fala de exércitos celestes, de estrelas, ela está falando de deidades, de falsos deuses ou de anjos. Aqui nós temos que ele estava adorando os deuses de Babilônia, os deuses que estão aí imiscuídos na idolatria até hoje, onde nós temos nomes de planetas com nomes de deuses, seguindo os horóscopos da vida, as adivinhações através de astros e toda sorte de adoração a ídolos, planetas, como por exemplo a adoração ao Sol. A adoração ao Sol é uma religião muito presente hoje, a Lua, a estrela. E nós vemos que Deus abomina essas práticas, a ponto de que Manassés cometeu a tal atrocidade registrada no verso 7, 2 Reis 6, 7. Preste atenção. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação,
e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor reprova essas práticas da idolatria, da feitiçaria, do espiritualismo, que estão da mediunidade. Aqui está bem clara a Bíblia dizendo que ele fez obras contra o Senhor, construindo altares, inclusive no próprio templo, ali no lugar santo, no pátio, ele colocou ídolos para serem abominação ao Senhor. Veja o verso 9. Mas o povo não quis ouvir as advertências dos profetas, né? Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O que a Bíblia fala? Manassés os conduziu a serem piores. Um homem perverteu uma nação. Uma mulher perverteu o homem com a sua idolatria e ela perde provavelmente um dos seus filhos. Aqui a Bíblia não explica se é isso, mas provavelmente sim. Perde um dos seus filhos queimado. E aqui a nação é destruída pela má influência de Manassés. Se você não educa corretamente o filho, se você não traduz para ele a verdadeira educação, ele vai perverter sua casa. Ele abre espaços dentro da sua casa para todo tipo de idolatria, todo tipo de perversidade, adoração a falsos deuses, adoração a práticas pagãs. Mas você também pode deixar a janela aberta para que eles possam contemplar o mundo e se encantar por ele. Cuidado com as más influências que vêm da música, da televisão, do cinema. Essas influências são obras de Satanás. São sacrifícios dos nossos filhos diante do altar do demônio. Aqueles joguinhos que estão pervertendo a juventude, passatempos que levam a uma perdição eterna, a perda da vida eterna. É um passatempo muito caro porque ele não passa minutos, ele passa a eternidade por alto. A pessoa perde a eternidade buscando os prazeres em coisas frívolas. Mas a história não acaba aqui, estamos chegando à parte boa da história. Não perca lá no capítulo 22, verso 1. Surge então, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos. Por que Josias começou a reinar com 8 anos de idade? Porque os próprios reis, os próprios soldados, a própria governança do rei, traiu o rei e acabaram armando para ele uma emboscada. O resultado que nós vemos lá no verso 23, do capítulo 21, verso 23. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e assassinaram em seu pátio. Então o rei Manassés sofreu conspiração dos próprios líderes religiosos que ele alimentava, que ele estava construindo ídolos para eles, os sacerdotes de Amon. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon. E o seu filho Josias proclamou o rei em seu lugar. Então surge agora a vez de Josias, o filho de Manassés, que havia sido poupado do sacrifício. Ele não havia sido destruído pelas práticas abomináveis. A sua mãe era outra mulher. Ela tinha outra influência sobre os filhos. Veja só, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, e ela era de Boscate. Aqui a informação é completa. Traz o nome da mãe, porque educou bem, o nome do avô materno, porque traduziu essa boa educação, passou adiante a boa educação. No verso anterior, só fala da abominável mãe e agora de Manassés. Agora aqui nós temos a mãe que caprichou na educação do filho. Veja então a consequência boa de todos os atos de uma boa educação. Capítulo 23, verso 1. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, sacerdotes, profetas e todo o povo. No verso 3, o rei colocou junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer a todo o coração e toda a alma aos seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Aqui Josias
percebe os mandamentos de Deus, ele entra no templo, toma conhecimento da mais pura verdade e faz um trato com o Senhor. Seguiremos nesse caminho e todo o povo se converte. É a influência de um homem salvando uma nação. Pois bem, no verso 3 nós vimos isso, mas no verso 5, eliminou os sacerdotes pagãos, nomeando pelo rei de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e às constelações e a todos os exércitos celestes. Então, um ato de Josias foi terminar com a influência negativa que existia na nação. Ele acabou com toda a prática nociva, com toda a influência sobre os filhos de Deus, o povo de Israel. Nós temos nesse patriarca, nesse rei, um grande salvador, como Jesus salvou multidões. Mas Jesus também espantou ali os vendilhões do templo, né? Versos 7 e 8. Também derrubou as acomodações dos prostitutos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres desciam para Azerá. Aqui nós temos então a idolatria dentro do templo, com práticas profanas sexuais condenadas pela palavra de Deus. Os prostitutos estavam ali em orgias e sendo tecidos, feitos vestimentos para adoração a falsos deuses. Então ele extermina com as práticas de oferendas a permissão da convivência com o mal dentro do tabernáculo do Senhor. E o verso 11. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Assim, a história do mal foi terminada dentro do povo de Israel. Então o rei deu, verso 21, a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor e ao seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. A Páscoa voltou a ser celebrada. A Páscoa, que simbolizava a vinda e a morte de Jesus Cristo por nós, voltou a ser lembrada, voltou a ser respeitada e a ser praticada pelo povo. A consequência, eles abandonam a idolatria, o sacrifício dos próprios filhos, e agora recebem do Deus verdadeiro o sacrifício de Jesus, o Filho do Deus verdadeiro. O verdadeiro sacrifício que pode redimir a alma e redimir o mundo. Ele, sim, Jesus influenciou o mundo, como nós vemos, a maior religião do mundo está aí a testificar de Jesus. Verso 24. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Então ele acabou com a profanação, com as falsas mensagens, com toda forma de educação errada. E no verso 25, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Aqui Josias se manteve firme na palavra de Deus. O convite para você é que nós também sigamos firmes na palavra de Deus. Nós devemos ser pais, mães, filhos que honrem o pai e a mãe, e que pais que se façam honrar pela boa educação, pela boa conduta. A negligência é tão ruim e tão nefasta quanto a má educação. Então nós temos que ter atitude e praticar as boas obras como filhos de Deus, como pais na terra e como filhos também temos que adorar ao Senhor. Abominações afora, louvor é o nosso maior mistério. Que Deus abençoe muito a você. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas. Mas não perca, 5 minutos, vem, entende, que vai ao ar às 8. É o resumo, bem resumidinho, desta programação. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe e guarde sempre.